Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Que Deus esteja abençoando esse domingo, abençoando também a semana que vamos iniciar, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue presente nas nossas vidas. Que possamos continuar sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, que a cada dia possamos continuar também no centro da sua vontade e que as mãos dele continuem sempre presentes, conduzindo os nossos caminhos. Agradecemos a Deus também pela semana que terminamos, pelos livramentos, pela certeza absoluta de que Deus colocou o seu anjo ao nosso redor, nos guardou, nos livrou do mal. Então que a cada dia possamos ter essa certeza de que estamos debaixo das ricas bênçãos de Deus. Nós vamos orar, pedindo que Deus esteja conosco no decorrer dessa meditação, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que ao final dessa mensagem tenhamos mais uma vez o conhecimento da palavra em nossas mentes, para que possamos colocá-las em prática aí no decorrer dos dias e que tenhamos realmente a direção proposta de Deus para as nossas vidas. Vamos orar, pedir as bênçãos de Deus, já agradecendo por aqueles que irão participar do culto ao vivo, aqueles que assistirão depois, que essas bênçãos também alcancem a cada um dos amados irmãos. Senhor, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por mais essa manhã de vida, por mais um dia em que o Senhor coloca sobre nós as tuas mãos de poder, e nos permite, Senhor, que o fôlego de vida continue em nós. Te agradecemos pelos livramentos, te agradecemos por suprir as nossas necessidades em meio aos momentos de dificuldades, e pedimos que a cada dia, Senhor amado, os nossos pés sejam firmados na Tua presença, pedindo perdão pelos pecados, pelas faltas, pelos erros, pedindo que o Senhor mais uma vez lave as nossas vestes com Teu sangue purificador, para que possamos também continuar caminhando, andando, pensando, agindo de acordo com a Tua santa e soberana vontade. Conduza-nos, Senhor amado, durante essa meditação, que os nossos ouvidos estejam abertos, que a nossa mente também esteja sendo preparada por Ti e que recebamos sabedoria dos céus, discernimento do Teu Santo Espírito, para que realmente aquilo que nós venhamos adquirir tenha o selo da Tua aprovação. Essa é a nossa oração, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero já agradecer cada um dos irmãos que estão aqui conosco. Também aí, hoje, aniversário da nossa irmã Nádia, que Deus esteja abençoando a sua vida, Nádia, você que é uma bênção para a igreja, que Deus também continue aí multiplicando os seus anos de vida, e que a cada dia realmente o Senhor te conduza juntamente com a sua família, que tem um significado muito especial para nós. Muito obrigado aí por tudo que você tem feito pela Igreja do Senhor. Então que Deus continue te abençoando grandemente, renovando a sua saúde física, emocional e espiritual para louvor do seu nome. Também hoje temos aí o aniversário de 4 anos do Heitor, filho da Giovana, neto do nosso irmão Carlinhos. Então que Deus também esteja aí abençoando a vida dos avós, da Cris, do Carlos, dos pais, que o Senhor esteja continuamente com essa família e que o Heitor também tenha a cada dia os seus pés firmados na sua presença. Nós queremos pedir que as bênçãos de Deus continuem aí presentes, na vida do Heitor, e que ele continue sendo aí uma bênção para os seus familiares, como tem sido até hoje. Então, os parabéns aí ao Guilherme, à Giovana, aí, aos pais do Heitor. Então, que Deus continue abençoando grandemente a vida dessa criança, guardando, livrando do mal e cobrindo aí com a presença dele. Então, louvado seja Deus por isso. Irmãos, nós vamos ter a nossa meditação aqui no livro de Marcos, e no livro de João. João capítulo 5, e Marcos também capítulo 5.
João, nós fizemos uma meditação na quarta-feira, na nossa reunião de oração aí online, né, usando aí a plataforma do Google Meet, né, então foi uma bênção, né, como primeira experiência. Então nós vamos fazer um paralelo com essa mensagem que nós trouxemos na quarta-feira, que foi no livro de João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 8, com Marcos capítulo de número 5, do versículo 24 ao versículo 34, né? Também nos solidarizando aí, antes de nós iniciarmos a nossa meditação, com os familiares, né, do policial que infelizmente acabou falecendo ontem, né, depois de uma luta aí contra a Covid, um amigo, né, do presbítero Valdeci, ali da Polícia Militar, teve aí uma luta, né, contra a doença, infelizmente, né, ontem acabou perdendo a sua vida. Então que Deus esteja abençoando os familiares, consolando os corações, né, de cada um daqueles, esposa, filhos, os seus familiares de uma forma geral, né, os corações enlutados, para que Deus esteja também trazendo conforto, consolo, que o Senhor realmente possa se fazer presente, né? Como ele diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, então que os familiares nesse momento de profunda dor possam sentir aí esse consolo e conforto que só Deus realmente pode proporcionar. Então nossa solidariedade aí também aos familiares, né, e todos os amigos, né, daqueles que estão envolvidos aí nessa difícil perda. Eu quero então meditar com os irmãos. João capítulo 5 nós vamos ler do 1 ao 8 e Marcos capítulo 5 do 24 ao 34. Eu quero meditar com os irmãos aqui, falando nessa manhã um pouco sobre cura. Estamos, né, nesse caos que temos falado tantas vezes nas nossas últimas mensagens, e quase que não tem como se fugir dessa situação, ou de mensagens que nós possamos refletir sobre isso, mas nós temos aqui, queremos traçar aqui um paralelo em meio às nossas dificuldades e os cuidados de Deus. Então, esses dois textos que nós vamos ver de forma bem objetiva, ele nos traz, né, a possibilidade de uma reflexão profunda sobre os cuidados de Deus. Eu falei na quarta-feira que Deus age em nossos corações e cuida das nossas vidas a partir das nossas individualidades. No Facebook eu até coloquei, né, uma mensagem que eu estava ontem fazendo uma reflexão e veio isso, né, à minha mente. Tem se discutido muito a questão da abertura ou não das igrejas, tem acontecido inclusive uma polarização, uma divisão do corpo de Cristo em relação a isso. E ontem no Facebook, no nosso Instagram, no Instagram da igreja, no Facebook da igreja, eu coloquei ali uma frase para a nossa reflexão, né? Que embora as igrejas estejam fechadas, né, o que Cristo faz na verdade é bater na porta do coração, né? Então as igrejas estão fechadas, mas Jesus bate na verdade na porta do coração. Então se nós abrirmos a porta do nosso coração, Ele vai entrar e ceará conosco. Então, na verdade, ali ele trata da individualidade da nossa relação com Deus, né? Embora o Senhor cuide da sua igreja, embora a igreja seja de extrema importância para o nosso fortalecimento espiritual, a igreja seja fundamental para o fortalecimento da nossa fé, para o espírito de corpo de Cristo, né? Para o espírito de comunhão, para o fortalecimento ali da nossa vida espiritual, emocional, psicológica, né? Quando estamos juntos, podemos ali celebrar essa comunhão em Cristo. Isso é essencial, né, para o fortalecimento do corpo. Mas quando nós pensamos nos cuidados de Deus, no tratamento de Deus, nós nunca podemos esquecer que Deus nos trata de modo individual, ou seja, de uma forma individual. Deus, embora Ele tenha a sua igreja como algo precioso, como algo que Ele tem cuidado ao longo dos séculos, mas nós temos que entender que o nosso relacionamento com Deus, ele passa pela nossa individualidade. E aqui nós temos então dois textos que eu quero pensar com os irmãos, que Deus age de forma diferente, né? A forma de Deus realizar o milagre
nesses dois personagens, nesses dois exemplos, né, que vivenciaram em locais diferentes, em momentos diferentes, mas que tiveram uma experiência sobrenatural com Deus. Então, no primeiro, que é o João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8, ele fala de um homem que já estava à espera, né, da sua cura há 38 anos. Né? Então, ou seja, alguém que esperava por uma solução de um problema há 38 anos. Então vamos ver o que o texto diz aqui e já vai ficar bem claro para nós. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo das portas das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Então nós falamos isso para aqueles que ouviram a mensagem na quarta, e aí eu vou fazer o paralelo com esse outro texto. Quando nós olhamos aqui, então havia esse tanque aí, né, um tanque que em hebreu se chamava Betesda. Era comum, determinada época, as pessoas se amontoarem ali, uma multidão que se acumulava ali ao redor daquele tanque, esperando que o anjo descesse, e logo que ele fizesse o movimento das águas, o primeiro que entrasse ali, né, segundo o que eles relatam, essa pessoa era curada. A Bíblia, ela não deixa muito claro isso para nós, se isso era uma realidade, se isso realmente acontecia. Há uma grande contrariedade em relação a esse pensamento, né, se isso era realmente real, ou se era algo que partia de uma crença, de uma crendice popular. Né? Então, aqui a Bíblia traz um relato, né, traz um registro, e entretanto as pessoas que estavam ali acreditavam nisso. Então a gente tem que pensar que num primeiro momento as pessoas que estavam ali, mesmo aquelas que porventura não haviam presenciado essas curas, ou mesmo que as pessoas tivessem falado para elas, elas estavam ali porque de alguma forma elas acreditavam que aquilo era possível. Então elas esperavam. Então esse homem, né, está ali. Então veja, o versículo 3 então, de João 5, para quem chegou um pouquinho depois, o versículo 3 diz assim, que havia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Então veja, havia uma grande multidão ao redor daquele tanque. Então já havia uma certa dificuldade para que essa pessoa pudesse ser abençoada. Mas mesmo assim, sem ter a certeza se aquilo realmente era real ou não, se era possível ou não, se realmente aqueles milagres aconteceram, as pessoas deixam qualquer dúvida de lado, qualquer dificuldade de lado, mas estão ali esperando o movimento das águas e principalmente esperando o momento delas entrarem para serem abençoadas. E aqui então diz o versículo 5, estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Então, dentre aquela multidão de enfermos, das mais variadas enfermidades, né, das menos às mais graves, havia dentre essa multidão um homem, né, que já estava enfermo havia 38 anos, né, que padecia de uma enfermidade. Então a gente vê o longo período de expectativa desse homem. E esse homem está ali, aguardando em meio a todas aquelas pessoas que o anjo descesse, que o movimento das águas se realizasse e ele fosse curado. Então a gente fica pensando, irmãos, o que levava essas pessoas a tamanho sacrifício? O que levavam essas pessoas a ir até lá e ficarem esperando durante tanto tempo, sem saber com certeza se iriam ou não ser abençoadas? Se elas iriam realmente conseguir entrar naquele tanque, entrar no momento exato, que era no momento do movimento das águas. O que fazia com que aquelas pessoas estavam ali? O que fazia com que aquelas pessoas, ano após ano, voltavam para aquele lugar? A gente tem que ter uma coisa em mente, algo que movia aquelas pessoas. E aí a gente pode, no momento seguinte, discutir essa questão de onde estava colocada a fé ou a confiança, mas aquelas pessoas confiavam.
ou pelo menos tratavam aquele lugar como a única esperança delas. Então o tanque de Betesda, naquele momento, para aquelas pessoas, significava a única esperança, né? E aí eu traço aqui um paralelo em relação aos dias atuais. Em meio às enormes dificuldades que nós temos vivido, né? Crises na saúde, nas emoções, nas mentes, crises financeiras, nas famílias, quantas coisas têm nos atingido. E aí a pergunta é: onde está a nossa única e real esperança? As pessoas aqui iam, né, esperando que elas pudessem ser abençoadas, né, a partir da chegada daquele anjo e do movimento das águas. E dentre essa multidão havia um homem que há 38 anos sofria de uma enfermidade. Versículo 6: E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Veja que interessante, irmãos. Jesus olhando para aquele homem deitado, sabendo que ele estava naquela condição há muito tempo, e o texto afirma quanto tempo, ou seja, há 38 anos, né, aquele homem padecia dessa enfermidade. Jesus olha para aquele homem e faz uma pergunta: você quer ficar são? Ou seja, o quanto nós queremos ser abençoados. Evidentemente que a pergunta de Jesus para aquele homem parece ser óbvia demais. A resposta também já era quase que óbvia também. Ou seja, por que Jesus fez essa pergunta? Porque Jesus sabia quanto tempo aquele homem sofria, que estava naquela condição há 38 anos. Ou seja, Deus sabia que aquele homem padecia dessa enfermidade há um longo período de sofrimento, de dor, de angústia. Porque veja, aquele homem, o versículo 4, ele deixa muito claro isso, para mais uma vez traçarmos aqui esse paralelo. Ele diz assim, olha, um anjo descia, o texto diz, um anjo descia certo tempo ao tanque. Veja, não era todo momento que o anjo fazia isso. Ele descia em certo tempo ao tanque, agitava a água. O primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. Então veja, um homem que estava há 38 anos com essa enfermidade, esperava esse momento, né, que ao agitar do tanque ele fosse curado. Mas veja, quem era curado? Na visão daquelas pessoas, o primeiro que ali descesse depois do movimento da água. Veja a dificuldade que estava envolvida em tudo aquilo. Mas mesmo assim essas pessoas continuavam indo àquele lugar. Mesmo assim esse homem que há 38 anos esperava uma cura, continuava indo àquele lugar. Por isso que nós temos falado nessas nossas últimas lives, nesses nossos últimos cultos online. Veja, irmãos, vale a pena esperar em Deus. Vale a pena continuar confiando em Deus. Vale a pena continuar colocando a confiança naquele que é a nossa real esperança, a nossa verdadeira esperança, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo é a nossa esperança. E não é que ele será ou foi, não, Cristo é. Ele é o nosso firme fundamento, é nele que está baseado a nossa fé. E veja, e essas pessoas, mesmo em meio a tantas dificuldades, continuavam ali. Tanto que, quando o Senhor faz essa pergunta, o que o homem responde no versículo de número 7? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem um homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Nós não sabemos qual era a exata limitação desse homem, mas aqui o texto diz que, pelo menos traz a compreensão, ele não andava rápido, ele não conseguia andar rapidamente para conseguir chegar à frente das pessoas, mas aquele homem continuava ali, porque o tanque de Betesda simbolizava a única possibilidade de cura daquele homem. E aí eu traço mais uma vez esse simbolismo em relação a Cristo, o tanque de Betesda e o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o nosso principal motivo de adoração. Jesus é a nossa esperança. Jesus deve continuar sendo essa razão da nossa existência. E esse homem continuava, mesmo sabendo
que as chances dele entrar naquele tanque, humanamente falando, eram praticamente impossíveis. Porque ou as pessoas tinham uma dificuldade menor que a dele e conseguiam se locomover de forma mais rápida, ou tinham pessoas que os ajudavam e, consequentemente, levavam essa pessoa na frente desse homem. Mas ele diz: olha, Senhor, eu quero ser curado, mas é o seguinte, não tenho quem faça isso por mim. E mesmo que eu tente me locomover até lá, antes que eu chegue perto do tanque, alguém já entrou, já mergulhou no meu lugar e já conseguiu a bênção. Aí o versículo 8 diz: Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ou seja, irmãos, Jesus enxerga esse homem na multidão, né? No meio de uma multidão de enfermos, esse homem que há 38 anos sofria foi enxergado por Jesus, foi visto por Jesus. O Senhor o enxergou e o Senhor levou a cura a esse homem. Mas o que o Senhor observa nesse homem? Por isso que eu disse que o Senhor, lógico, ele está na igreja quando nós estamos congregando, mas quando o Senhor bate a porta, ele bate na porta do nosso coração. É o nosso coração que tem que se entregar ao Senhor, é o nosso coração que tem que se voltar ao Senhor, é o nosso coração que tem que crer em Deus. E esse homem, de alguma forma, na sua inocência, na sua incapacidade de uma melhor compreensão, ele acreditava. O tanque de Betesda, para ele, era a referência de cura, era a única possibilidade. E qual é, irmãos, a nossa esperança? Qual é a nossa possibilidade? Qual é a nossa chance de continuarmos existindo em meio aos grandes problemas que nós temos enfrentado diariamente? A resposta é o nosso Senhor Jesus. Por isso que ele pergunta para esse homem: quer ficar são? Queres ficar curado? Evidentemente que esse homem queria, mas o Senhor quer ouvir daquele homem: até quanto você quer, né? Até quanto realmente você está disposto a pagar para continuar buscando a sua bênção. Irmãos, nada na vida cristã virá de forma repentina, de mão beijada. Não, é necessário que haja uma renúncia. Renuncie seu homem a si mesmo, tome a sua cruz. É necessário que nós perseveramos, é necessário que nós... Senhor, eu tenho derramado muitas lágrimas. Continue derramando lágrimas. Continue vivendo o seu choro. Continue vivendo essas experiências. Mas, sobretudo, continue vivendo na presença de Deus. Esse homem, então, há 38 anos, estava em frente ao tanque de Betesda, porque ele sabia que ali era a única forma dele conseguir isso. E ele conseguiu. Não veio da forma como que ele imaginou, porque, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, Deus continua preparando surpresas para os nossos corações. Deus continua realizando milagres nas nossas vidas, mas para isso é necessário que eu esteja na presença dele, que eu continue insistindo. Onde é o seu tanque de Betesda? Onde você tem observado? Às vezes nós olhamos e falamos: puxa, eu já venho aqui há tanto tempo, eu acho que vai ser impossível receber a minha bênção. Não, esse homem há 38 anos buscava uma solução do problema, e no dia que ele encontrou com Jesus, isso foi solucionado. Por isso, irmãos, não desista de servir ao Senhor. Eu sei que os dias realmente são maus, são difíceis, são trabalhosos. Muitas vezes a angústia, a ansiedade, o medo, a preocupação tenta nos tirar da presença dele. Mas nesse momento, o que nós devemos fazer? Vai lá, entra no teu quarto, fecha a porta do teu aposento, fala com Deus, busque, procure trazer à memória aquilo que te traz esperança. E é isso que eu tenho feito diariamente, é isso que eu busco fazer, que nos momentos em que nós estamos angustiados, que nos momentos em que a tristeza toma conta do meu coração, do nosso coração, eu busco trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que me traz esperança? A certeza de que Jesus está conosco. E aí, no livro de Marcos, capítulo de número 5, parte final aí da nossa meditação. Então, em Marcos 5, agora nós vamos ver Marcos 5, do 24 ao 34. João 5, do 1 ao 8, onde nós acabamos de ler, ele traz um relato de um homem que estava em busca da sua cura, da sua libertação, da solução do seu problema, e encontrou isso
depois de muita persistência, depois de muita dificuldade, esse homem conseguiu ser abençoado. Por quê? Porque quando ele estava ali no meio daquela multidão, Jesus o enxergou. Então, irmãos, não importa, mesmo que nós estamos no meio de uma grande multidão de pessoas com problemas, hoje, não apenas no Brasil, o mundo tem uma multidão de doentes, das mais variadas doenças. Existe uma multidão de pessoas que nesse exato momento estão sofrendo, e nós muitas vezes estamos inseridos dentro dessa multidão, mas nós podemos ter uma certeza: Deus nos enxerga no meio da multidão. E aí eu faço então esse paralelo aqui com esse texto de Marcos, capítulo de número 5, que diz assim, do 24 ao 34: E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então nós já falamos também tantas outras vezes, é comum uma multidão seguir a Jesus, é comum uma multidão apertar Jesus. Veja, ali no tanque de Betesda havia uma multidão de enfermos que buscavam a cura das suas enfermidades, uma grande multidão. Aqui nós temos Jesus, em um determinado contexto, e uma grande multidão que seguiam e o apertava. Ou seja, Jesus era comprimido por aquela multidão. Os discípulos tentavam mantê-lo protegidos em meio a tudo aquilo, mas ele era apertado pela multidão. E veja, no meio dessa multidão, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Então veja, um homem que há 38 anos esperava uma cura, e que a única solução para ele era o tanque de Betesda. Aqui nós temos uma mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E nós sabemos todas as implicações que haviam para essa mulher. Porque ser mulher nesse período já não era uma vantagem muito grande. Já era alguém que sofria as mais variadas discriminações, rejeitadas, humilhadas. E uma mulher que vivia esse contexto de saúde, de um problema de saúde, nesse momento era algo difícil. Por quê? Essa mulher, ela era uma mulher considerada imunda. Por mais absurdo que isso possa soar aos nossos olhos, a partir dos princípios, dos conceitos religiosos da época, ela era considerada uma mulher imunda, ou seja, as pessoas não poderiam tocar nessa mulher. Então imagina essa mulher que há 12 anos sofria desse fluxo sanguíneo, ou seja, de uma menstruação contínua, em que essa menstruação não cessava ou não diminuía com a intensidade devida. Há 12 anos essa mulher padecia desse mal. E dentro disso, tendo que lidar com todo o incômodo dessa situação, ainda era uma mulher que vivia em isolamento. Hoje nós temos aí a grande questão, fique em casa, eu já estou cansado de ficar em casa, eu quero sair, eu preciso trabalhar, eu preciso trazer sustento para minha casa, mas aí eu posso também trazer a doença, eu posso levar a doença para alguém. É um grande conflito que nós vivemos hoje existencial, entre o que é certo, entre o que é errado, entre o que devemos e o não devemos fazer. Ou seja, viver em solidão não é fácil, viver isolado não é fácil, e temos visto toda a dificuldade disso. E essa mulher então, há 12 anos sofria de um mal que levava ela ao isolamento. Porque se diante daquela sociedade ela era considerada alguém que não poderia ser tocada, o que essa mulher fazia? Ela se isolava. Então, há 12 anos, provavelmente, essa mulher vivia um processo de isolamento. E o que ela faz aqui? E que havia, versículo 3, e que havia padecido muito com muitos médicos. Veja, era uma mulher que até então tinha alguns recursos, procurou não apenas um, mas a Bíblia diz aqui, muitos médicos. Evidentemente que a medicina para a época nem se compara ao que nós temos hoje em termos de ciência, de tecnologia, de procedimentos cirúrgicos, de medicamentos, mas essa mulher naquele contexto, ela procura aquilo que havia de melhor, e ela gasta com muitos médicos. Muitos médicos haviam
pegado o dinheiro daquela mulher de alguma forma e não lhe trouxeram nenhum objetivo, nenhuma forma, uma cura ou algo de modo mais objetivo que trouxesse um alívio para ela. E despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, e antes indo de mal a pior. Ou seja, aquela mulher que já sofria há 12 anos com esses males, gasta todas as suas economias em médicos, né? E a gente sabe que aqui naquele tempo provavelmente também tínhamos essa dificuldade, né, com aqueles pseudo-médicos, né, que os curandeiros da época, as práticas que eles utilizaram com essa mulher, porque ela deve ter ido em muitos locais, porque o que aquela mulher queria era se ver livre desses problemas. E quantas vezes, né, as pessoas hoje procuram um médico, 2, 3, 4, 5, são diagnósticos errados, são diagnósticos equivocados, né, são tantas coisas aí que nós temos observado, né, que às vezes nos faz até desconfiar, né, do diagnóstico que está sendo nos oferecido, que está sendo colocado diante de nós. E essa mulher sofreu, e ela gastou muito dinheiro, e hoje não tinha mais nada, e a sua saúde estava indo cada vez pior, ou seja, ela estava piorando o seu quadro clínico. E veja, versículo 27, ouvindo falar de Jesus, veja, essa mulher ouviu falar de Jesus. O homem que estava no tanque de Betesda, ele ouviu falar do tanque de Betesda, e mesmo sem saber se conseguiria entrar naquele tanque, aquele homem estava ali no tanque, porque ele acreditava naquilo, porque ele colocava a sua fé em ação. Essa mulher, ouvindo falar de Jesus, veja, ela não tinha vivido nenhuma experiência com ele, ela não tinha ainda o visto pessoalmente, ela não sabia se tudo aquilo que falava de Jesus era verdade ou não, ela ouviu falar de Jesus. Irmãos, e nós que estamos nesse momento, nessa live, aqueles que assistirão depois, quantos de nós já viveram experiências sobrenaturais com Deus? Hoje nós, eu em particular, e eu creio que muitas pessoas da nossa igreja, não tem como desconfiar de Deus. O Senhor já tem feito muitos milagres nas nossas vidas. Não foi apenas uma, duas, não, foram várias vezes que Deus entrou com providência nas nossas vidas, nas mais variadas áreas. Nos momentos de maior dificuldade, sentimos a presença de Deus, sentimos o toque suave de Deus. O momento que o nosso coração estava oprimido, triste, abatido, sentimos a sua mão sendo colocada sobre as nossas cabeças como um bálsamo, e o refrigério veio de uma forma que a gente nem consegue explicar, mas nós sentimos essa presença de Deus. E aqui o que nós olhamos? Essa mulher ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar. E o que ela fez? No meio de toda aquela multidão, uma mulher que já estava fraca, porque imagina uma mulher que há 12 anos, com fluxo de sangue, com certeza já tinha um quadro de anemia ali, toda a debilidade física daquela mulher, a fragilidade em meio àqueles homens que também apertavam Jesus, pessoas mais fortes que ela. Mesmo assim, uma mulher que ouviu falar de Jesus, ela disse: não, eu vou até lá, vale a pena insistir, vale a pena estar diante dele. Ou seja, o homem no tanque de Betesda, vale a pena estar aqui. Mas não tem quem me leve, mas eu vou continuar vindo. E essa insistência fez com que ele fosse ouvido, que ele fosse tocado, com que ele fosse visto por Jesus. E essa mulher veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Veja, irmãos, ela toca na veste. Se nós olharmos, então, a partir do conceito religioso que havia na época de Jesus, algo que fazia parte da lei, o sacerdote, os judeus, eles não podiam tocar, numa mulher que estava nesse período, que era o período da menstruação. Agora então, se essa mulher já padecia disso há 12 anos, quanto tempo de isolamento essa mulher tinha? E ela faz o quê? Ela não ousa tocar no corpo de Jesus. A Bíblia diz assim, olha, ela tocou na sua veste. Era como se ela dissesse, olha, basta isso. Não é necessário tocar no seu corpo, porque se os homens e as pessoas não poderiam se aproximar de uma mulher nesse período,
que era considerada impura, era como se ela, em meio à sua impureza, num ato aí de rebeldia, tocasse no corpo de Jesus. Não, ela toca nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei, eu ficarei curada. Ou veja, irmãos, ela não toca no corpo, ela diz: olha, se eu tocar só nas vestes, se eu tocar apenas nas vestes dele, se eu encostar no vestido, na túnica de Jesus, eu vou ficar curado. Irmãos, por isso que eu tenho dito várias vezes, nós não podemos desistir de Deus, não podemos desistir de Jesus, não podemos deixar de estar na presença de Deus. Eu sei, muitas vezes, nós estamos nos nossos aposentos, nos nossos quartos, em qualquer ambiente da nossa casa. Quantas mulheres que durante essa semana, não apenas da nossa igreja, mas que assistem nesse momento, assistirão a live depois, quando estiver disponibilizada ali no Facebook, quantas dessas mulheres não estão lavando a louça, não estão limpando a casa e as lágrimas estão escorrendo pelos seus rostos? Quantas mulheres, porque os problemas começam a vir à mente, tentam encontrar soluções, tentam encontrar um alívio para aquela dor, mas uma coisa é certa: essas mulheres estão de pé, essas vidas estão de pé, esses homens estão de pé, porque continuam acreditando no milagre de Deus. Esse homem continuou acreditando no milagre de Deus durante 38 anos. Essa mulher, há 12 anos, depois de gastar todo o dinheiro com os médicos, encontrou em Jesus a solução definitiva para o seu problema. A solução definitiva para as nossas vidas, ainda que não seja nessa terra, ainda que não seja aqui, que o nosso sorriso será espontâneo, há uma promessa de Deus, que quando chegarmos aos céus, lá sim, toda tristeza, a morte, toda dor, toda angústia já terá sido anulada, porque Cristo já venceu isso na cruz do Calvário. E aí ela diz então no versículo 29, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Ela toca nas vestes, tocou apenas, ela não agarrou, ela não abraçou Jesus, ela não se esforçou para dar um abraço, para ter a certeza que ela estava tocando Jesus. Não, se eu tocar nas vestes. Como o homem que diz: não, Senhor, não é preciso que o Senhor vá na minha casa, eu não sou digno disso, mas se o Senhor der ordens, eu sei que o meu servo ficará curado. Ou seja, é isso que o Senhor espera de nós, irmãos. Como que a nossa fé vai ser provada? Ela vai ser provada em meio às dificuldades, como essas que nós estamos vivendo. A fé é como ouro, que é provado, que é refinado no forno, na fornalha, no fogo quente, no fogo intenso. E assim também, irmãos, a nossa fé, ela vai ser aperfeiçoada nos momentos de dificuldades que muitas vezes estamos vivendo. Mas quando passarmos por esse fogo, a nossa fé, ela estará aperfeiçoada, ela estará purificada, porque será uma fé genuína, não uma fé em aparências, não uma fé na experiência dos outros, não, mas numa experiência individual, numa experiência pessoal, na certeza de que eu passei pelo fogo, fui testado e fui aprovado para a glória de Deus. E aqui, então ela sente a sua cura. E aí o texto, para nós finalizarmos, ele diz assim: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Irmãos, uma multidão apertava Jesus, mas ele percebe que uma mulher, que uma pessoa toca nas suas vestes. Olha que coisa absurda se nós pararmos para pensar. Como que no meio de uma multidão que te aperta, ele sente que alguém que tocou nas suas vestes, não no seu corpo, foi curada. Foi o mesmo Jesus que encontrou com aquele homem no tanque de Betesda, onde também havia uma multidão que jazia em meio às suas enfermidades. Jesus enxergou aquele homem, porque aquele homem tinha um coração que fazia diferença.
Por isso, irmãos, nós às vezes achamos que para mostrar a glória de Deus, o que vai fazer isso aparecer para a nossa sociedade é o carro, é a casa, são os bens que nós possuímos, são as nossas roupas, é a nossa aparência física, é o cuidado que nós temos com o nosso corpo. Não! O que vai fazer a diferença para Deus é o nosso coração. Há um coração quebrantado, há um coração contrito, esse o Senhor jamais desprezará. Por isso que o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor olha o nosso coração. Como está o nosso coração nesse domingo de 11 de abril de 2021? Como está o seu? Como está o meu? Como está o nosso coração diante de Deus? O coração daquele homem de Betesda, de frente ao tanque de Betesda, era um coração que buscava genuinamente a sua cura. O coração da mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, era um coração genuíno, porque o Senhor percebe no meio daquela multidão que quem tocou nele foi um coração diferente. Tanto que os discípulos perguntam: Senhor, mas tem uma multidão aqui, como o Senhor pergunta quem tocou? Um monte de gente tocou. E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Ou seja, Jesus começa a procurar. No meio daquela multidão do tanque de Betesda, Jesus procura aquele homem que havia 38 anos, que estava sofrendo. Sabe o que Jesus está fazendo nessa manhã? No meio da multidão que estamos inseridos, o Senhor também está procurando a cada um de nós. Ele conhece o seu problema. Ele sabe quanto tempo você está chorando e há quanto tempo você está esperando essa bênção, esse milagre de Deus. Ele sabe disso. E nesse domingo, dia 11 de abril de 2021, às 10 horas e 40 minutos, Deus está procurando você. E nós temos que ter uma certeza: Ele vai nos encontrar. Ele encontrou no meio daquela multidão o homem que havia 38 anos esperava pela sua bênção no tanque de Betesda. Ele encontrou no meio de uma multidão uma mulher que havia tocado. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ou seja, qual foi o receio daquela mulher? Puxa, ele vai saber qual era o meu problema. Ela tinha medo de se apresentar, ela tinha medo de testemunhar, porque se era uma mulher com fluxo de sangue, como que ela estava ali no meio daquelas pessoas? Se era uma mulher imunda, como que ela poderia estar no meio daquelas pessoas ali, apertando, junto com aquelas pessoas que apertavam Jesus? Como que ela ousou ter tamanha atitude assim, que causaria revolta? Como assim? Você tinha um fluxo de sangue e estava no meio de nós? Não, mas aquela mulher pagou o preço, correu todos os riscos, porque ela sabia que Cristo era a sua esperança. E aí, quando ela espera, quando ela se apresenta diante de Jesus com medo, o texto diz, temendo e tremendo. Temendo o que poderia acontecer, e tremendo de medo diante de tudo aquilo. Mas essa mulher fez o seguinte: aproximou-se e prostrou-se diante daquele que a havia curado, contando toda a verdade. Então o que ela poderia esperar? Ser repreendida, ser punida, ser castigada, ter algum tipo de punição em relação àquela atitude? Não. O Senhor disse para ela assim, ele disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada desse teu mal. Ou seja, Jesus se volta para aquela mulher que esperava uma voz autoritária, uma voz de condenação. O que ela ouve de Jesus? Filha, tua fé te salvou, vá em paz. Irmãos, e é isso. É isso que nós devemos fazer nos momentos das nossas dificuldades. Se apresenta ao Senhor. Se apresenta exatamente como você é e como você está se sentindo. É isso que Deus espera de nós. Por isso que eu repito, a base desse versículo, há um coração quebrantado e contrito. O que é um coração quebrantado? É um coração que expõe todas as mazelas, todas as dificuldades, todas as dores, tudo aquilo que constantemente está bombardeando a nossa alma.
Quantas almas nesse momento estão aflitas? Eu acabei de citar no início dessa nossa live, do policial que teve a sua vida aí ceifada pela Covid, depois de um período de internação. Sabemos que nesse momento os seus familiares estão vivendo o luto, a dor da perda, a dor da separação. Mas se esses corações se voltarem ao Senhor, o Senhor também, que é o socorro, como eu disse, bem presente na hora da angústia, com certeza alcançará esses corações. Então, irmãos, que Deus se volte para nós nessa manhã. Diga para o Senhor, eu estou no meio de uma multidão. Quem pode me enxergar no meio dessa multidão? Deus pode enxergar, e Deus vai te enxergar no meio dessa multidão. Nós vimos aqui 2 exemplos, um homem e uma mulher, que estavam no meio de uma multidão, e com todas as dificuldades que haviam naquele momento deles. Um homem porque não tinha ninguém que o lançasse, que o levasse no tanque de Betesda. E 38 anos de uma doença, continuava persistindo. Mas um dia o Senhor o enxergou. Uma mulher que há 12 anos já padecia de um fluxo de sangue, gastou todos os seus recursos, mas continuava na presença de Deus. Então, que continuava acreditando, e aliás foi atrás do Senhor Jesus para tocar nas suas vestes. Faça isso nessa manhã, insista, toque nas vestes de Jesus. Eu vou continuar indo no tanque de Betesda. Continue indo, o seu momento irá chegar, o nosso momento de milagre irá chegar, porque Deus é um Deus de promessas e um Deus que cumpre as suas promessas. Vamos orar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quarta-feira vamos ter aí para os nossos irmãos da igreja mais uma vez a nossa reunião de oração às 20 horas. Que Deus continue abençoando você nesse final de domingo, no início da semana. Que o Senhor realmente trate com você, cuide de você e que o Senhor te enxergue no meio dessa multidão. Vamos orar e pedir as bênçãos de Deus para cada um de nós. Senhor, eu quero te agradecer. Muito obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de meditar na Tua Palavra. Te louvamos, te agradecemos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Eu sei, Senhor amado, que no meio da multidão de problemas, o Senhor continua nos observando, continua enxergando as nossas dores, continua vendo as nossas dores, vendo as nossas lamentações, vendo, Senhor amado, as nossas angústias, as ansiedades, todas as preocupações que nos rodeiam, mas eu tenho certeza de uma coisa. Assim como o Senhor chegou no tanque de Betesda e aquele homem foi abençoado quando o Senhor disse: levanta, pega o teu leito e anda. E assim aconteceu. O Senhor também alcançou a mulher que há 12 anos gastou todos os seus recursos em médicos, achando que encontraria a cura, achando que encontraria a solução dos seus problemas. Mas essa mulher não desistiu. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi atrás do Senhor. E nós queremos continuar fazendo isso. Queremos continuar indo atrás do Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e pedimos que as tuas bênçãos continuem nos acompanhando. Certo de que o grande amor de Deus, de que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus continuarão sendo derramadas sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, você tenha um domingo aí abençoado e até a próxima semana, se o Senhor assim nos permitir.